vamos lá. Angústia de Jacó. Um breve resumo. No decreto dominical, nós teremos a nossa falência financeira, como a gente já falou. Hoje fala-se muito aí dessa lei Magnitsky, né, que eu acho que eu acertei o nome, que nada mais é do que a morte financeira de alguém. Então, no decreto dominical, os que seguirão a Cristo, eles também terão uma sanção parecida, uma lei parecida para eles. E como não se vai poder comprar nem vender, e ela vai ser mais... É uma lei maior, mais amplificada, porque vai ser aqui, entre nós, aqui na vendinha do seu Zé lá, que eu não vou conseguir comprar, nem vender. Então, eu vou ser obrigado a sair das grandes cidades, porque aqui eu não vou conseguir me sustentar. E a moradia será em vilarejos autossustentáveis. Ok. Depois de um certo tempo, quando surgir o decreto de morte, nós vimos no estudo passado, nós vamos fugir para quê? Lugares ermos. E nós vimos que os anjos nos protegerão dos perseguidores. E a gente viu no encontro passado o Salmo 91 sob uma perspectiva talvez nova e diferente para nós. E Deus nos proverá alimentos. Então, se você em casa nunca olhou o Salmo 91 sob essa perspectiva, imagine você, após o decreto de morte, sendo abraçado por este salmo. Faz todo sentido. Então, estaremos lá neste momento. Alimento chegando nos lugares ermos. Imagine que nós não teremos, talvez, os kits de higiene, não teremos as melhores roupas, mas veremos o céu como nunca antes, porque todo estrelado, todo bonito, teremos muita proteção. Então é sempre olhar pela perspectiva boa. Estaremos em lugares talvez muito bonitos, em meio à natureza. Mas, uma coisa que nós comentamos no estudo passado também, é que o inimigo ele é mau perdedor. E quando ele perceber que há essa proteção, estamos cercados, estamos protegidos lá naqueles lugares ermos, ele vai falar, olha, eu vou bagunçar um pouco a cabeça desse pessoal. Eu vou trabalhar com o psicológico deles. E eu acho que a pior ditadura ou a pior tortura é aquela na mente. É aquela em que você sofre uma pressão psicológica gigante e imensa. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Olha só. Vamos lá. O nosso inimigo, então, terá acesso ao quê? Às nossas mentes. E essa será a nossa última grande prova. Em Jeremias 37, você pode acompanhar em sua Bíblia, e eu vou ler da minha aqui porque a letra é gigante. Então, estou bem aqui, não preciso dos óculos, pastor Alexandre. Então, olha só, quando todos abrirem a gente pode ler, está dizendo assim, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia de Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, passaremos por uma angústia, mas seremos o quê? Libertos dela. Muito bem. Conhecendo um pouquinho a história de Jacó. A história de Jacó, ela é... Eu não sei vocês, mas a história para mim mais bonita da Bíblia é a história de José no Egito. Minha opinião. Mas o meu personagem principal da Bíblia é Jacó. Eu gosto de estudar a história de Jacó. Gosto de estudar aspectos da vida de Jacó. E tem muitos aspectos interessantes e muitas coisas interessantes. Jacó e seu irmão já brigavam no ventre da mãe. Eles tinham uma situação complicada. Tinha uma situação de primogenitura mal resolvida. Tinha uma revelação do anjo a Rebeca mal trabalhada na cabeça dela.
tinha uma situação onde Isaac, mesmo recebendo de Rebeca a orientação de que Jacó seria o que teria primogenitura espiritual, ele não levou isso a sério, ele quis que Esaú fosse porque ele era o mais velho. Isso tudo está lá em Patriarcas e Profetas, está bem detalhadinho lá, e a gente pode estudar isso aí com muita atenção. Então, essa situação mal resolvida de primogenitura trouxe uma grande mentira e uma grande crise familiar, onde a mãe protege um filho e o pai protege o outro filho, onde a mãe consegue enganar o marido para beneficiar o filho, e aonde o filho precisa fugir para que o outro irmão não o mate. E aonde a credibilidade dessa mãe para o filho que foi ofendido também nunca foi mais a mesma. Então olha aqui, que situação complexa, que situação difícil essa enfrentada dentro deste lar. E Jacó precisa fugir, e quando Jacó foge, ele recebe um sonho, e ele vê anjos, e ele recebe de Deus uma promessa de que ele seria o herdeiro espiritual de Isaac. E ele fala, se eu voltar em paz, a partir de hoje eu serei um fiel dizimista, crendo nessas promessas. E Jacó vai. E Jacó fica por lá por muito tempo. Jacó lá ele experimenta quem enganou, enganado é. Ele experimenta ser enganado pelo sogro de várias formas, inclusive na amada que ele tinha. E ele, depois de um certo tempo, ele resolve retornar para o seu lar. Já rico, com muitas posses, com 4 esposas, 12 filhos. E ele retorna para a casa do pai. Ao retornar para a casa do pai, ele sabia que tinha uma coisa lá que precisava ser resolvida. Qual era a coisa? O irmão. Quando ele deixa um irmão o quê? Furioso. E quando ele volta, como que está o estado de espírito deste irmão? Essa é uma questão interessante. E não está aqui nos slides, mas se você puder ir comigo lá em Gênesis 32. Em Gênesis 32 tem um aspecto bem interessante dessa história, que vale a pena a gente comentar um pouquinho, sabe? Gênesis 32. Quando Jacó está bem distante, ele recebe uma visita muito indesejada do sogro, o sogro entendendo que ele tinha saído sem despedir, e tinha mesmo, mas eles se entendem, eles se abraçam, eles fazem um pacto de território, onde Jacó não invadiria o território do sogro e vice-versa. E eles fazem esse pacto. E aí, Jacó se despede e Jacó começa a caminhar. E no início do verso 32 tem uma coisa aqui que eu acho muito bonita da gente falar. Porque fala assim, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Então, Jacó, o que Jacó viu? Ele viu anjos de Deus o acompanhando. Uma coisa que nós, e eu acredito que estaremos vivos quando vier a angústia de Jacó, é que nós temos que ter essa certeza, porque nós lemos aqui na Bíblia isso, que os anjos de Deus eles estarão acampando ao nosso redor, como estavam acampando ao redor de quem? De Jacó. Quando estivermos nos lugares ermos, nós temos que lembrar desse texto. Esse texto tem que nos acompanhar. Olha, os anjos de Deus estão perto de mim. Só que a pressão foi tão grande para Jacó, porque ele manda informar para o seu irmão que ele está chegando. E quando chega a notícia do irmão, meio que ele esqueceu que os anjos estavam lá com ele. Né? Porque ele falou, olha, Esaú está vindo aí, está vindo ao seu encontro e está vindo com 400 homens.
que Jacó pensou? Não vai ter paz, não vai ter encontro, vai ter guerra. E eu não sou forte o suficiente para resistir a um exército de 400 homens. Somos muitos, mas não somos suficientes para resistir a este povo. E aí Jacó vai para um lugar, sozinho, para conversar com Deus, conversar consigo mesmo, e lá o diabo entra em sua mente e começa a mostrar as suas indignidades. Não sei nem se existe essa palavra, mas começa a dizer: você não é digno, você é um pecador, você é um enganador. Olha o que você fez. Agora vai morrer você, vai morrer suas mulheres, vão morrer seus filhos. Tudo que você conquistou até agora vai acabar por culpa sua. Você merece isso tudo que vai estar acontecendo. Alguém toca no seu ombro, ele acha que foi alguém que veio para matá-lo, ele luta com o anjo a noite toda e ao final da manhã ele descobre quem era, ele toca em sua coxa, ele começa a ficar manco e ele fala: olha, não vou te deixar sem você não me abençoar. Ele foi abençoado e lá ele mudou de nome. Ele deixou de ser Jacó e virou Israel. Né? Depois também de nós passarmos pela angústia de Jacó e quando nós chegarmos no céu, nós também teremos um novo nome, né? Todos nós aqui teremos um novo nome. Jacó é meio que um precursor disso daí. E depois de um período de turbulência, de pressão, de angústia, nós seremos abençoados com um novo nome quando chegarmos lá no céu. E aí, Israel chega e agora ele está tranquilo e está sereno. Agora ele está assim: se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu tive um encontro com Deus. Não temo o que vai acontecer. Então esses são aspectos ligados a essa angústia que Jacó passou, que será comparada à nossa. Mas como que será a nossa? Então, a gente tem aqui. Como que vai ser a nossa? Isso aqui são alguns textos que a gente tira do Espírito de Profecia, sobretudo lá do Grande Conflito, dos escritos de Ellen White, e também de algumas citações de revistas adventistas e de outros artigos escritos por alguns pastores. Então, um compilado de todos eles, e surge esse breve resumo aqui. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, então Satanás, lá atrás, ele influenciou Esaú para marchar contra Jacó. Foi Satanás que falou: você vai para lá e vai matar seu irmão. Instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo da angústia. Então Satanás vai dizer: olha, não tem mais jeito, esse povo precisa morrer, porque todas as calamidades que estão acontecendo na terra são culpa deles, então eles precisam morrer. Assim como acusou a Jacó, ele também acusará quem? O povo de Deus. E se ele pudesse, naquela época, no futuro, eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Então, se ele puder matar todos nós, o triunfo dele vai ser completo. Ele vê que santos anjos estão guardando, porque ele consegue enxergar os seres celestiais, e deduz que seus pecados foram perdoados. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Ele não tem noção se as pessoas estão de fato perdoadas. Então ele se esforça por aterrorizá-los com o pensamento de que o caso de cada um deles é sem esperança, que a mancha de seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé até que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Então, ele vai chegar, e vou usar aqui a Rosângela, que é minha amiga, e vou te pegar aqui como exemplo. Ele vai chegar e vai dizer: Rosângela, você fez isso, você fez aquilo outro. Você não se arrependeu disso o suficiente. Sua oração foi hipócrita. A sua oração não subiu do teto.
Você não se arrependeu o suficiente daquilo. Eu te conheço, eu sei que você gosta do pecado. Eu sei que você gosta do que você fez. E começa com com uma situação te fazendo lembrar cada detalhe dos pecados e das situações com as quais você passou. Essa é a pressão psicológica que ele coloca diante de cada um de nós. E aí, diz assim, que esse tempo de angústia, quando que ele vai se iniciar? Então ele vai ser dessa forma, mas quando que ele vai se iniciar? Ele vai se iniciar com o decreto de morte promulgado no fim da segunda praga e antes do início da terceira. Então o decreto de morte vai ser feito ali. A primeira praga será uma chaga maligna, a gente já estudou sobre isso. A segunda, o mar se transformará em sangue. E aí João diz, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Então assim, como vai haver um decreto de morte, os incrédulos se tornarão culpados por um sangue que eles não derramarão, porque Deus vai nos proteger. Mas é como se eles tivessem derramado. E aí a terceira praga virá sobre eles por conta disso, porque eles vão atrás do decreto de morte. Eles vão atrás de nos matar. Muito bem. No auge da perseguição, os fiéis viverão essa angústia que tem suas razões. Quais são as razões? Vamos lá. Primeira razão, o medo de sermos mortos. Primeira razão para uma angústia é o medo de eu ser alcançado e ser morto. Porque, veja, se eu já sei, porque eu estudei a Bíblia, que eu não serei morto naquele momento, se eu for morto é por quê? Porque eu não estou salvo. Vamos lá. Medo de que seus pecados não foram perdoados. Assim como Satanás acusou Jacó, ele acusará também quem? O povo de Deus. Então, o medo de que meu pecado não foi perdoado talvez seja a maior das angústias. Então, assim, todos nós teremos consciência de nossa fraqueza e indignidade. Isso é fato. Porque não é pelo nosso merecimento, tudo é Cristo. Tudo é pelo que Cristo fez na cruz. Todos nós teremos consciência disso. Teremos consciência da graça. Mas Satanás se esforçará por nos aterrorizar com o pensamento de que nossos casos não dão margem à esperança. Teremos medo de não termos se arrependido o suficiente de nossos pecados. E teremos medo de desonrar o nome de Deus. Talvez esse seja o maior medo. E a gente vai ler alguns textos depois que vão contribuir para isso. Sabe, em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, hoje é dia de confessarmos os nossos pecados. Se temos pecados que precisam ser confessados, eles não podem esperar para amanhã. Tem que ser hoje. Não podemos deixar para o futuro o nosso acerto com Deus, o nosso pedido de perdão para Deus. E este verso tem que estar no nosso coração quando o diabo falar conosco. Quando ele disser que nós somos indignos, nós podemos fazer como Cristo fez lá no deserto. Está escrito: eu confessei os meus pecados. E ele foi fiel e justo, e ele me perdoou, ele me purificou. Então, esse vai ser um momento muito difícil, e o medo de desonrar o nome de Deus talvez seja o mais forte. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem, porém, não é o medo da perseguição por causa da verdade. Então, olha só, nós não teremos medo porque estamos sendo perseguidos por conta da verdade. Santo que é santo, ele se sente até um privilegiado por ser perseguido por conta da verdade. É só ler as histórias de Paulo. Paulo sabia que a perseguição era por causa da verdade, então ele ficava em paz até em relação a isso. Mas eles receiam não se terem arrependido de todo o pecado
e que devido a alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Caso se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então desacreditado. Então, eles falam assim, poxa vida, se eu morro aqui agora, as pessoas vão ter razão para desacreditar em Deus, porque eu não fui forte o suficiente. Então, medo de desonrar a Deus vai ser algo muito angustiante que estará em nós. E mesmo sofrendo a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Então, será um momento de oração. Muita oração. Muita intercessão. Nós estaremos lá nesses lugares ermos e o Espírito Santo, que deixou o seu trabalho de convencimento, ele deixou de falar ao ouvido dos ímpios, mas ele estará lá. Os santos anjos de Deus estarão lá conosco. As nossas intercessões serão ouvidas. Não seremos órfãos disso. E assim nós nos apoderaremos da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo. E a linguagem de nossa alma é: não te deixarei ir até que o Senhor venha. Porque a bênção é a volta de Jesus, né? Então não te deixarei ir se não me abençoares. Então, estaremos aonde? Em lugares ermos. Os santos anjos nos protegerão. Nossa mente será atacada pelo inimigo. E o que nós nos apegaremos serão as coisas que estão escritas na palavra de Deus. O recitar delas em nossas infindáveis intercessões ao Pai. Estaremos em constante oração, um lado nos acusando e a palavra de Deus nos confortando, nos trazendo o conforto neste momento de dor e nesse momento de angústia. E aí, já começamos a falar um pouquinho sobre semana que vem. Porque ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus protegiam os santos, nós. Clamando eles dia e noite, pedindo livramento, seu clamor subia perante o Senhor. Então a nossa oração chegou até o céu. Amigos, quando as nossas orações chegarem lá, Jesus vai falar: vou lá buscá-los. O livramento dos santos é a coisa mais linda que vai acontecer na nossa vida e você não pode perder as descrições, aquilo que foi revelado sobre isso na próxima semana. E nós precisamos crer em quem? Crer no nosso Deus, porque nós estaremos em o quê? Seguros. É momento de crer em Deus como nunca antes. A angústia de Jacó, ela ocorrerá, ela será terrível, mas o apego à palavra de Deus vai nos sustentar. E pela palavra nós vamos vencer. Eu e você venceremos. E Cristo vai nos livrar. Mas isso é tema para a semana que vem.